Olá, boa noite. Eu penso que agora sim estamos de novo em direto consigo para mais um Acontece no Centro Espírita, conforme tínhamos falado ainda durante o dia de hoje. Boa noite. Numa pequena apresentação que fizemos, não é, Regina? Boa noite. Vamos esperar que vocês possam ir aparecendo aqui, até para nos sugerirem se realmente, para nos dizerem se realmente a imagem e o som estão bons. Ainda parece-nos que ainda não temos ninguém no ar. Eu, entretanto, vou falando e vou fazendo uma coisa que eu acho que não parece mal hoje, e pedimos-vos a vocês também que o façam, que partilhem nas vossas páginas, partilhem com os vossos amigos, com aqueles que eventualmente até tenham necessidade de ouvir alguns dos temas que nós vamos tratando aqui. Portanto, agradecemos se o fizer, como é óbvio, também agradecemos se não o fizer, desde que esteja connosco e que goste de estar connosco nestes programas. Isso é que é o importante. Ora, então... Às vezes perguntam-nos, posso só falar sobre a questão de porque é que nós falamos tanto nos seguidores, porque é que apelamos a que nos sigam no canal do YouTube, da TV Espírita, porque é uma forma de todos não só contribuirmos com a divulgação, com o esclarecimento, e ao mesmo tempo estamos a auxiliar a própria Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu nas suas obras assistenciais. E como é que estamos a ajudar só seguindo a TV Espírita? Porque quanto maior for o número de seguidores na TV Espírita, maior é o número de comerciantes que investem e que apoiam através de anúncios, que muitas das vezes, vocês já devem ter observado, no início de cada vídeo, tanto do nosso programa como em palestras públicas ou outros programas que passam no nosso canal do YouTube, todos esses anúncios depois revertem a favor da TV e automaticamente a TV Espírita, com essas verbas, apesar de muito pequenas, quanto maior puder haver, mais cabazes podem fazer, mais famílias se podem apoiar. Então é muito simples, porque não custa nada. E ao mesmo tempo, quando estamos a divulgar, não é? Estamos a levar o conhecimento e quem sabe, precisamente há um amigo que está a passar por um momento difícil e que vai receber de repente um vídeo onde lhe é explicado e onde é esclarecido e ultrapassa esse momento graças a esse vídeo que recebeu. E nós sabemos muito bem que tantas vezes vemos nas redes sociais, não é? Especialmente aqui no Facebook, vídeos interessantíssimos que gostamos muito, com milhares ou às vezes milhões de visualizações, e as pessoas que os publicaram depois imediatamente revertem esse número de visualizações em dinheiro pago pela Google, que pode eventualmente ajudar associações, não é, na prática da caridade. Exatamente. Aliás, se estiverem também interessados, nós fazemos sempre este apelo em colaborar connosco, quando eu digo connosco, com a ASTEV, que é uma IPSS, nós já temos falado nisso, e que, como temos sempre vindo também a dizer, apoia famílias carenciadas. Se pretenderem dar esses apoios, essas contribuições, que pode ser também em géneros alimentícios, em roupa, calçado, para as crianças destas famílias apoiadas pela ASTEV, ou então mesmo financeiramente, obviamente que é sempre extremamente importante. E não imaginam, nós tivemos o prazer, inclusivamente, e temos de colaborar nesse sentido, até de visitarmos algumas famílias aqui na nossa região, que são na nossa zona, que são apoiadas pela ASTEV, de levar os tais sacos com os alimentos, com os bens alimentícios. E vocês não imaginam como é importante para nós também fazermos esse contacto, até para percebermos a forma como realmente estas pessoas podemos ajudar. Vivem, exatamente, e de forma podemos ajudar. Olha, então, mas hoje temos um tema que também é muito interessante, não é, Regina? Já falámos sobre ele. Sim, já falámos muitas vezes. Exatamente, vamos falar sobre a morte. Falamos sobre a morte e sobre a vida. Exatamente. Porque quando se fala sobre a morte também se fala sobre a vida, não é? Exatamente. Ora, então, antes de mais, a Regina já o disse, não se esqueça
partilhe o vídeo com os seus amigos. Se não se sentir à vontade para partilhar na sua página, partilhe com os seus amigos, pelo menos aqueles que são mais próximos. Como também já foi dito, vá lá ao YouTube, tornar-se seguidor da TV Espírita, não é? E nós vamos começar então o nosso programa de hoje. E coloca-se uma questão logo de imediato quando falamos da morte. Será que temos medo da morte? Porquê é que temos medo da morte? O que é que tu achas, Regina? A questão coloca-se sempre porque é pertinente falarmos constantemente nisto. Aliás, todo o objetivo de divulgar o Espiritismo é com vista a combater a ideia de que a morte é um problema, que a morte é algo terrível. Exato. Medo da morte desde sempre. Se tem medo da morte, porque tinha-se medo da morte por medo de algo que é desconhecido. Ou seja, há uma ideia já muito antiga que há explicação para tudo. Exato. Ou há resolução para tudo, menos para a morte, não é? Que costumam dizer. E como se a morte fosse algo terrível, como se nós morrêssemos e acabou tudo. Essa ideia, muitas vezes, mesmo de entre os espiritualistas, ainda vinga. Porque quando chega aquele momento em que a pessoa está muito doente, em que o médico, enfim, vaticina que provavelmente não deverá durar mais do que 1 mês ou 2 meses, a pessoa começa a entrar num desânimo, mesmo sabendo e crendo que existe a vida imortal, que o espírito é imortal. A verdade é que começa a questionar-se: será mesmo? Será que é verdade? Acho que um desânimo inclusivamente leva ao pânico, não é? Sim, muitos... Assista-se muito. Muitos entram verdadeiramente em pânico. Então, ter medo da morte, porquê? Porque nós sabemos que a morte, e o Espiritismo explica, e nós fazemos questão de voltar a reafirmá-lo, a morte é apenas uma passagem de o cumprimento de um dever. Ora, nós sabemos que estamos aqui no planeta, é uma escola, não é verdade? Nós sabemos que vimos com uma tarefa de aprender. Tivemos que estudar, tivemos que fazer determinadas cadeiras ou disciplinas, e então tivemos que, por exemplo, quando chega a altura da morte, nós vamos fazer uma avaliação. Será que nós desenvolvemos certos atributos? Disciplina de paciência, como é que está? Está melhor de quando começámos? A disciplina de prática da solidariedade, está melhor ou está pior? Disciplina da tolerância, e bem, por aí fora, não é? Pois, então vamos analisar. O que é certo é que ainda há uma ideia de que há um céu e um inferno, do ponto de vista cultural. Para quem crê na imortalidade da alma, ainda receia que quando termina a vida física, do lado de lá alguém vai estar a julgar e vai dizer assim: portaste mal, vais para o inferno. E isto sempre numa visão definitiva, ou seja, vou para o inferno para sempre. Ou portaste muito bem, vais para junto dos anjos, não é? Para o céu. Exatamente. E esta ideia, que está muito enraizada, como dizemos, cultural, acaba também para os espiritualistas ainda levar a este pensamento. E depois da morte, o que é que vai acontecer? A verdade é que os espíritos nos vieram dizer e esclarecer que ninguém nos vai julgar, ninguém nos vai castigar, ninguém nos vai punir. Isso não existe. O que existe somos nós a fazer a autoavaliação depois da morte. E essa autoavaliação vai ser exatamente isto. Será que eu cumpri com aquilo a que eu me determinei levar a cabo na vida que passei, não é? Na vida física? Não consegui. Será que eu venho com a consciência tranquila ou venho a sofrer moralmente, arrependido por coisas que já fiz? Outra questão muito importante é que muitas pessoas no momento ou com a proximidade da morte também receiam de que com a morte já não há possibilidade de voltar atrás, fazer coisas que poderiam ter feito. Como, por exemplo, podia ter abraçado mais o meu companheiro ou podia ter dado mais atenção aos meus filhos. E tudo isso, se não for feito enquanto em vida, leva a que, no momento da morte, o espírito está em sofrimento e ansiedade, porque sabe, automaticamente, depois de romper com a vida física, é difícil voltar atrás, a não ser que lhe seja permitido a comunicabilidade
através de um médium, comunicando-se espiritualmente com o mundo físico, não é? Agora, é interessante também em relação ao medo da morte, assim colocámos há pouco o nosso direto de tarde, recebemos uma mensagem de uma amiga que perguntava assim, ela dizia que tem medo da morte e depois perguntou, não será algo neurológico? E então achámos até, por coincidência, ter questionado, porque íamos mesmo abordar esse assunto. Vimos há uns tempos um vídeo de um neuropsiquiatra que falava sobre o medo, as questões do medo. Então, o que é o medo? Ora, diz esse neuropsiquiatra que o medo surge na parte anterior aqui do nosso cérebro, não é? Aqui na zona entre a medula e a parte baixa do cérebro. Assim que o medo surge, como, digamos, quando nos sentimos ameaçados perante algo, não é? São imediatamente dois influxos projetados, um para as amígdalas e outro para o córtex aqui cerebral frontal. Aquele que vai para as amígdalas, aquele influxo, o que vai fazer? Vai fazer com que haja uma reação química e física do medo. Ou seja, as amígdalas automaticamente vão dizer às glândulas suprarrenais que estamos com medo. E por isso é que há suores, há arrepios, há aquele, não é, típica reação de quem está muito, enfim, em pânico. Ao mesmo tempo, há um fluxo que vem para esta zona, que diz esse neuropsiquiatra, é onde estão as memórias do medo, os pensamentos, as ideias que nós associamos quando temos medo. Então, o que é que podemos fazer em relação à ansiedade provocada pelos medos? Porque nós temos muitos medos, não é só o medo da morte, é muitos outros medos. E esses medos fazem com que muitas das vezes não tomamos atitudes, não avancemos, não aprendemos novas coisas e não tenhamos novos conhecimentos por medos, por esses medos inexplicáveis. Uma das formas de nós controlarmos a ansiedade e o medo é transformar esses pensamentos e essas memórias que nós temos dentro de nós, associadas a esses medos, em pensamentos e sentimentos bons. Ou seja, esse neuropsiquiatra que nem é espírita recomendaria, para ultrapassar os medos, primeiro a meditação, a oração e depois olhar para as questões que eventualmente nos podem fazer sentir medo e tentar verificar o que é que está por trás, explicá-las, quais as razões e então incutirmos memórias boas nessas situações e ao pouco vamos ultrapassar os nossos medos. Imagine-se, por exemplo, estamos aqui em casa e cai de repente um prato aqui ao nosso lado. Nós até dizemos que não temos medos, não é? Mas assustava-nos. Porquê? Porque um prato cai de repente, do ponto de vista da gravidade, nós achamos que não é normal que o prato caia, não é? Então o que está por detrás? Vamos pensar, e certamente muitos espíritas até pensam, houve um espírito que se manifestou e que atirou com o prato ao chão. Mas pode ter sido uma corrente de ar, pode ter sido simplesmente o armário que abanou, enfim... Há muitas outras razões e nós não precisamos automaticamente pensar aquilo. Mas a verdade é que o nosso organismo, do ponto de vista, lá está, social e cultural, quando pensa num espírito, pensa numa atitude de um espírito mau, ruim. Mas se nós vimos o filme, por exemplo, o Ghost, nós vemos que há um espírito que procura continuamente em comunicar com a sua esposa apenas para lhe dizer que a ama, para dizer que a adora. Então nem todos os espíritos vêm com o intuito de brincar. Grande parte deles e daqueles que estão junto de nós vêm para nos transmitir algo bom, ou seja, dizer eu estou aqui, estou bem. E por falar em comunicabilidade dos espíritos, e acho que isso é muito importante, para nós, de uma vez por todas, deixarmos de ter medo da morte, há dias nos nossos trabalhos mediúnicos tivemos a visita de um ente querido, ou seja, de um amigo espiritual que esteve connosco na vida física até há cerca de 2 meses atrás.
Entretanto, ele veio, apresentou-se e tivemos a oportunidade de lhe fazer perguntas sobre como foi a sua passagem para a vida espiritual. E achámos muito interessante porque no final ele diz-nos que vem aqui para comunicar e para que seja transmitido à sua esposa que ele está bem, que ela não chore mais. E isso é extremamente importante, nós termos essa certeza, essa esperança, porque se formos ao Livro dos Espíritos, e quando Kardec pergunta porquê o medo da morte, os espíritos o que respondem é exatamente isso. Nós temos que sair da infância em que ainda estamos, de que a morte é algo desconhecido. Não, nós já sabemos que a morte é apenas o fim da vida física. O nosso ser, a nossa individualidade, o nosso ser inteligente continua vivo. E se continua vivo, leva com ele para o plano espiritual, para a vida espiritual, tudo aquilo que ele alcançou. Inclusive os afetos, a afeição, não é? Os relacionamentos, tudo o que é bom, ele leva com ele. Portanto, não há que ter medo, nem pelo contrário. É um momento de ter cumprido com a nossa missão, um momento de ter cumprido com o nosso dever. Exatamente. Olha, Regina, eu não te interrompo, logicamente, porque também não quero que percas o raciocínio, porque às vezes é complicado. Mas eu vou aproveitar que já tivemos 70 e algumas visualizações ao mesmo tempo, agora estamos na ordem das 50, relembrar que realmente é de todo importante para nós e para a TV Espírita, para a SEV, se for ao YouTube, só subscrever a página. A Laura há pouco dizia que tinha tentado entrar. Nós não estamos em direto no YouTube. Neste momento estamos apenas na página do Acontece no Centro Espírita e mais logo, porque não conseguimos fazer precisamente ainda a transmissão em direto para o YouTube, pelo menos não temos programa para esse efeito, ele irá para o ar logo imediatamente a seguir e, portanto, quando estiver no ar, ou procure pela TV Espírita no YouTube, basta colocar, mesmo não sendo no Acontece no Centro Espírita ou no nosso programa, basta colocar a subscrição e já está, já fica para sempre, portanto não precisa de cada vez que o programa acontece. Olha, eu ia perguntar, até porque estávamos a falar da morte e do medo da morte, da passagem para o lado de lá, obviamente eu sou honesto, eu às vezes tenho medo, outras vezes nem por isso. Mas eu acho que é uma questão de estado de espírito, da forma como tu focaste aí um aspecto extremamente importante, que é, às vezes, a consciência, enquanto nós pensamos nisso, daquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. E muitas vezes pensamos assim, bem, eu se tivesse feito, eu tenho que ter tempo para fazer, mas agora estou já próximo porque tenho um problema grave de saúde. E isso acontece com muitas pessoas, espíritas ou não, espiritualistas ou não. Isso Sim. É verdade, porque nós, como disseste e bem, ainda estamos muito agarrados à matéria. Mas também existe o contrário. Não só a passagem da vida para o além, não é? Mas a passagem do além para cá. Porque muitos espíritos, ou reencarnados assim, bolas, então eu vou agora para aquela tristeza daquele mundo que eu prefiro estar do lado de cá, que é tudo muito mais maravilhoso. Também pode acontecer isso, como é óbvio, não é? Não, porque o espírito, quando reencarna, já fez a sua opção e está a fazer a sua opção de vida, não é? É bastante diferente, porque enquanto que quando o espírito renasce, na verdade, sabe que vem para aprender, é como aquele que vai para a escola e sabe que já esteve de férias e que agora tem que estudar, porque se não estudar e não se dedicar às matérias, portanto as coisas podem não correr bem. É bastante diferente essa visão daquela que quem parte, não é? Porque já teve as suas provas, já teve os seus exames e depois ou fez boas opções ou não fez. Muitas vezes o problema é quando chegamos ao fim da vida pensamos que não conseguimos, de alguma forma, completar, portanto, com aquilo que optámos antes de reencarnarmos, não é? Fazer tudo aquilo a que nos propusemos. Sim. E muitas vezes, se calhar, também o medo tem muito a ver com isso. O que é que irá acontecer porque eu não cumpri com os objetivos que trazia, sim. não é? Olha, mas esta coisa da morte tem a ver também com a sepultura. Muitos deles que já podem agora, muitas das pessoas que podem optar pela cremação,
como é que reagirá o espírito perante estas situações, principalmente estas duas que são as que nós mais conhecemos, e de alguma forma, qual é a diferença também já agora entre morrermos de uma forma natural ou de uma forma acidental? Pois, então, muitas vezes são colocadas essas perguntas e normalmente até nos comentários de outros programas têm vindo questões relacionadas com isso, e voltamos a clarificar que nós não podemos, o Espiritismo não pode dizer que a pessoa, se for cremada, vai acordar ao fim de tantas horas ou tantos dias, se for sepultada, porque muitos espiritualistas ou adeptos do Espiritismo, muitos fazem essa pergunta: o que será melhor? Será que é preferível eu ser cremada? Será que o espírito sente mais ou sente menos se for sepultada? Ora, estas questões têm tudo a ver com cada um, porque tudo depende da forma como nós estamos a viver a nossa vida e a forma que nós vemos a vida futura. Ou seja, o espírito está lúcido. Se o espírito tem toda a consciência da sua vida imortal, por exemplo, aquele espírito que falámos há pouco, que comunicou connosco, ele contou-nos, aliás, tive a oportunidade de lhe perguntar como é que tinha sido a hora da partida, porque ele estava hospitalizado e não estava ninguém da família perto dele. E, entretanto, diz ele que no exato momento em que morreu, portanto, em se dar o corte com a vida física, ele viu um familiar, ou melhor, uma amiga, uma pessoa amiga que já estava na vida espiritual. Ao vê-la, ela deu-lhe a mão e disse-lhe: anda que agora vens comigo. Esse foi o exato momento em que ele largou o corpo. Só que, explica ele, que durante algum tempo ele não se lembra do que aconteceu. Pensa que esteve numa certa perturbação, num certo sono, não tem consciência nem do tempo ter passado. Ou seja, naquele dia em que ele se comunicava connosco, tinham passado exatamente 2 meses após o seu desencarne. E ele disse que ali estava porque precisava de que, através do magnetismo, lhe limpassem algumas manchas, digamos assim, que vinham no seu corpo perispiritual, e com a nossa ajuda, através do fluido animal que nós detemos, não é? Conseguimos, com o magnetismo, auxiliá-lo, não é? A sentir-se melhor do ponto de vista espiritual. Manchas, convém frisar que causadoras, portanto, causadoras do problema, da doença que teve. E é extremamente interessante porque alguns dirão assim, mas ao fim de 2 meses já está ali. E nós que colaboramos nos trabalhos mediúnicos, nós sabemos que há muitos companheiros nossos que desencarnaram e estão 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 50 anos. Depende da evolução, do desconhecimento. Isso mesmo. Então muitos não têm a noção do que está a acontecer e do que está a passar. Mas vamos a ver, isto é a nossa experiência. O que é que nos diz Kardec sobre isto? Se lerem No Céu, o Inferno, de Allan Kardec, eu, como já havia falado noutros programas, no final do Céu, o Inferno, tem vários relatos de evocação de espíritos arrependidos, espíritos suicidas, sofredores, espíritos familiares, e nós temos aqui o relato de um espírito que, com o nome de, aliás, o caso tem o nome de A Pena de Talião. E este espírito o que é que vem contar? Vem contar, ele foi evocado porque alguém da Sociedade de Presentes Estudos Espíritas conhecia-o. Ele foi evocado e ele vem contar que, após a morte, ele estava completamente ligado ao caixão. Ou seja, sentiu de forma dolorosa tudo aquilo que aconteceu. O terem fechado o caixão, o ter ficado debaixo da terra, o ter visto os bichos por lá andar, enfim, sensações extremamente desagradáveis. E Kardec ficou-me surpreso, porque disse: mas tu foste um homem bom. Pois foi, ele foi um homem bom, ele praticou a caridade, ele realmente tinha sido um homem até, enfim, que seguiu as normas da época e, além de ser espírita, também ter conhecimento depois da morte. Ficaram surpreendidos com isto que ele veio a contar. Até que ele próprio responde: mas sabem, eu não posso, vocês não podem olhar para mim só por esta vida. Têm que olhar para um conjunto de vidas.
E eu, na verdade, em vida anterior, eu emparedei a minha esposa viva dentro de uma parede. Portanto, o que é que veio dizer no final deste caso e desta evocação o guia espiritual aos presentes? Veio dizer o seguinte: o que deveis retirar deste ensinamento é que todas as vossas existências se ligam e que nenhuma é independente das outras. E se este homem, em que a sua última experiência foi isenta de culpas, acabou desta forma, é porque ele solicitou ele mesmo uma morte parecida a fim de abreviar o tempo na sua erraticidade. Ou seja, ele poderia não ter passado por isto, mas como ele estava tão arrependido daquilo que tinha feito em outra vida, quando projetou a sua missão na Terra, ele também pediu para que viesse a sentir tudo isso à partida, ou seja, na partida para o mundo espiritual, para assim se redimir perante uma outra existência já mais antiga. Daí que cada caso é um caso. O que temos mesmo é que nós nos autoanalisarmos, autoconhecermos e vermos até que ponto nós estamos tranquilos e estamos a aguardar tudo aquilo que nos espera, que é bom, que são os nossos amigos espirituais, não é? Que são todos aqueles que colaboram connosco e nos esforçam para que a gente se melhore e que progrida na vida. Ou seja, o desprendimento do corpo, não é? Material, quando desencarna, tem sempre a ver, tem muito a ver com a forma como nós nos, de alguma maneira, levamos a nossa vida. Eu recordo-me, para quem conhecia a minha avó, se calhar não há muita gente que a tivesse conhecido, mas o meu pai dizia-lhe muitas vezes, porque ela tinha um medo horrível de morrer. Aliás, cada vez que trovejava, com os relâmpagos e tudo, ela só não se refugiava debaixo da cama porque não conseguia. Porque era por demais, e então tinha muito medo de morrer. Faz-me lembrar a história do Chico Xavier, quando vinha na sua viagem no avião. Pronto. E ela via os espíritos, atenção. E o meu pai dizia-lhe: a senhora, enquanto tiver medo, não vale a pena pensar que não morre, há de cá ficar. Dizia-lhe assim, na brincadeira, claro. Mas acaba por ser um pouco isso, é assim, em função dos nossos comportamentos, das nossas atitudes na vida, não é? Poderá ditar o desprendimento mais rápido ou não do espírito ao corpo, não é? E todas as sensações que vamos tendo quando desencarna, não é? Isto por falarmos no momento da sepultura ou da própria cremação, inclusive pode acontecer nós sentirmos o fogo, não é? Exato. Sermos cremados, ou até, por exemplo, que não está na questão, mas podemos falar também sobre isso, por afogamento, sentirmos toda aquela perturbação, não é? E sentirmos posteriormente, já depois de desencarnados, inclusivamente com todas aquelas sensações. Há relatos, não é? Por exemplo, no livro Há 2000 anos, de Emmanuel e outros, ou Ave Cristo, agora não recordo precisamente qual deles, quando os cristãos eram lançados nas arenas e depois lançavam os leões, não é? Para lhes fazer mal. A maior parte deles não sentia sequer quando o leão se aproximava. E muitos desencarnavam, inclusive, antes disso acontecer. Exatamente. Portanto, tudo depende da forma como nós estamos a encarar o nosso futuro. Lá está a importância da esperança e da fé, não é? Porque nós tendo fé, e essa fé não é uma fé irracional, não é uma fé cega, é uma fé em algo que nós temos a certeza e a garantia, porque os Espíritos nos vêm dizer que a vida continua. E essa comunicabilidade dos Espíritos, que o Espiritismo trouxe de forma elaborada, de forma científica, de forma racional, vem-nos demonstrar isso mesmo, que há uma vida que continua, não é uma crença, é exatamente isso, uma certeza. Exatamente. É uma certeza. Aliás, isto leva-nos a dizer que realmente ainda estamos a tempo de mudar tudo aquilo que está menos correto na nossa vida. Eu há pouco vi ali uma pergunta que pareceu-me que era... Posso puxar atrás se quiseres. Que era interessante, porque
A experiência quase morte. Porque essa questão, ali pergunta o Vítor Santos, que nas experiências quase morte, o espírito fica lúcido muito rápido, ou seja, nessas experiências o espírito ainda está ligado ao corpo, não houve morte, não é? Há uma morte física aparentemente, mas quando eles vêm trazer o relato dizem, mas tu podes escolher, podes voltar, ou mostraram-me isto assim e eu voltei. Ou seja, a verdade é que a morte ainda não estava marcada para aquele dia. E nós sabemos por esses relatos que muitos desses espíritos depois modificam completamente o seu comportamento, modificam-se como pessoas, ou seja, serviu aquele quase morte, aqueles minutos ou aquelas horas em que aparentemente o corpo está sem vida, não é? Para o espírito trazer um conhecimento, é quase como uma segunda oportunidade, porque no fundo o que é isso? É quase como um sonho, porque nós todos os dias morremos, de certa forma, porque libertamos do corpo, e é como um sonho extremamente lúcido, no qual nós sabemos que a vida continua, e então trazemos-lo para nós, não é? Para nos fazer, nos lembrar e dizer assim, bom, eu vou modificar a minha vida. E, claro, isso é indiferente se o espírito que viveu essas experiências é um espírito ateu, se ele tem crença, se ele é boa pessoa, se é generoso ou se é maldoso, é indiferente. Aquilo é uma experiência que ele tem para traçar um novo caminho na sua vida. Exatamente. Lá está a providência divina a dar a cada um por merecimento certas oportunidades. Exatamente. Olha, antes de falarmos aqui numa questão que a Ana Ramos está a colocar, dizer que eu há pouco, quando falava no ainda estamos a tempo de alterar realmente aqueles pormenores menos importantes da nossa vida e passarmos a agir de forma diferente, mais corretamente, com mais caridade, com mais esperança, com mais fé, não é? Obviamente que toda esta, por exemplo, esta situação de pandemia que vamos vivendo nestes últimos meses, que infelizmente muitas pessoas ainda não aprenderam, poderia ser uma forma de abrirmos os olhos do espírito, não é? A todas estas situações, todas estas questões, e pelos vistos com esta segunda vaga que vai acontecendo, por exemplo, aqui ao lado em Espanha e pelo mundo todo, dos governantes que teimam em fazer prevalecer a parte material, não é, à espiritual e de alguma forma ajudarem a combater esta pandemia que já deu para perceber que é grave e é de termos extremo cuidado, digamos assim. Portanto, as pessoas não aprenderam, como eu disse, e infelizmente as coisas vão-se agudizando ainda mais. Olha, então a Ana Ramos pergunta-nos, não terá, ou pode ter a ver inclusivamente com este tema, até porque o espírito não morre, qual é a diferença entre o espírito e a alma? É simples, o que Kardec diferencia entre o espírito e a alma é que a alma é o espírito enquanto encarnado, enquanto está na vida física. Mas é assim, nós vamos encontrar várias vezes ao longo da revista espírita a referência à alma, outras vezes a espírito, porque nós sabemos desde a antiguidade a palavra alma era confundida com a palavra espírito. Entretanto, no espiritismo isso é clarificado por Kardec. Enfim, muitas pessoas dizem, a minha alma, eu própria quando escrevo sempre utilizando alma, porque alma é uma palavra que gosto e aprecio intimamente, mas o que o espiritismo diz e explica, e bem, faz essa distinção, e espírito é aquele que está na erraticidade e o espírito encarnado é uma alma. É uma alma, exatamente. Olha, por falar em funerais, temos também que ter alguns cuidados, e aquilo que eu questiono é de que forma é que nós nos devemos comportar num funeral, se devemos, como por exemplo se vê em alguns países,
fazer tipo uma festa, não é? Quer dizer, tipo uma festa a seguir ao velório, se realmente devemos ter um comportamento diferente, de muita conversa, de falarmos sobre os problemas da pessoa que desencarnou, não é? Sim, o funeral é visto com... Porque muitas vezes é aquilo que acontece. O que é que nós damos conta quando vamos a funerais? Eu, pelo menos, já me aconteceu. É ver as pessoas que estão no velório ou no funeral fazerem comentários, porque comportou-se desta maneira, ou por ter aquela doença, ou por não sei o quê. Qual é que deve ser o comportamento que realmente nós devemos ter num funeral? Do ponto de vista do espiritismo, as duas questões. Primeiro, o espiritismo não tem rituais, mas a verdade é que todos nós morremos, não é? Do ponto de vista físico, nós morremos. E, então, essa passagem é sempre acompanhada com uma despedida, porque essa despedida vai sempre causar saudade. Todos aqueles que convivem com aquela pessoa que parte vão sentir saudade, porque não sabem quando vão voltar a rever, não é? Claro que aquele que parte sabe que pode vir nos visitar, mas nós não o vendo ou não ouvindo, vamos sentir saudade. Porém, nós espíritas sabemos que o espírito que parte finalmente cumpriu com a sua missão. Portanto, ele segue radiante, ele deve seguir radiante. Não deve estar apegado às coisas materiais, porque isso não tem qualquer interesse, não lhe serve para nada, portanto, ele segue feliz. Exato. Para outros e altos voos. Como é que nós vamos agir perante aquela pessoa e naquele momento? Certamente, nós não deveríamos chorar. Porque nós sabemos que há muitos hábitos culturais diferentes de país para país. Exatamente. Há quem faça uma festa, como tu dizes. Exato. Nós, latinos, temos, e especialmente católicos, temos o hábito de chorar, não é? E de chorar muito, porque antes havia pessoas que, quanto mais choravam, mais mostravam apreço por aquele que partiu. Exato. Ora, quem é que gosta? Imaginemos quando um filho vai partir para o estrangeiro. O nosso filho fica feliz se nós ficarmos agarrados a ele. Não vai. Quase que se arrepende na hora e não vai. Exatamente. A pessoa fica de tal forma que nem sabe se há de ir, se há de ficar, e se for, começa a sentir desânimo dentro dele, porque diz assim, oh meu Deus, eu deixei as pessoas em sofrimento. E o que é que acontece? Nem consegue caminhar em liberdade, em autonomia, porque ficou ali presa à dor dos outros. Nós, se amamos a pessoa, temos que a libertar. E essa libertação é um misto de sentimento de saudade, mas é um voto de desejo de felicidade. Dos funerais que pude assistir até hoje mais lindos, foi precisamente de um espírita que partiu para a espiritualidade. Ele era espírita, tinha um comportamento de espírita, colaborava no movimento espírita há muitos anos, e então toda a família se reuniu. Cantaram ópera, os familiares, houve música, houve leitura de poesias, de textos. Claro que não houve comes e bebes, porque isso não serve de nada ao espírito. O que é que serve ao espírito? Serve e sente felicidade pelo reconhecimento que lhe fazemos, pela alegria com que nos despedimos e os votos que fazemos de que ele agora siga e seja feliz. E que de alguma forma, mesmo que aquele espírito que acabou de desencarnar tenha que passar por algumas provações, porque, pronto, acontece na maioria dos casos, infelizmente ainda, não é? Porque ainda estamos muito atrasados nesse sentido. De alguma forma, não mantemos o espírito perto de nós, não é? Porque o choro, o pranto, quer dizer, é mantermos o espírito ainda em maior sofrimento. Isso mesmo. E mais, muitas vezes, o próprio espírito não sabe que desencarnou. Pronto, ou não saber, ou a perceber-se de toda essa situação, não é? O pranto, o choro, quer dizer, ainda vai ser muito mais complicado para o próprio espírito. Sim, não é? porque nós somos sentimentalistas, o latino é muito sentimental, e portanto temos sempre aquela tendência do choro, de demonstrarmos que realmente é uma perda. Nós temos é que pensar que não é por essa nossa atitude, que é compreensível em determinados casos, como é lógico, porque também terá que haver alguma compreensão e algum respeito por quem age dessa forma, mas este nosso sentimentalismo não deve provocar essas sensações, porque nós não vamos trazê-lo de volta. O corpo não vai reanimar por causa disso. A questão não é tanto o sentimentalismo,
mais uma vez vamos bater no mesmo. Os nossos hábitos querem mostrar mais aos outros que aquilo do que a nós próprios, e o que interessa àquele que partiu suplantam em muito, não é? Então, por isso mesmo, o que acontece é que há um certo desequilíbrio, porque tudo o que é social ainda se valoriza bastante. Então, nós temos que trabalhar muito, e quando digo nós, espíritas, já esclarecidos, temos de trabalhar muito nas questões de educação logo a partir das crianças, logo da infância. Temos que demonstrar que a morte é uma passagem e que não há que ter medo da morte, porque tudo isto, a criança vai ser jovem, vai olhar para o futuro com esperança, e então quando for adulto e estiver doente, vai olhar para a doença não como uma prova, um castigo, algo terrível, mas uma oportunidade de fazer boas escolhas, não é? Exato. E de finalmente ter uma vida que anseia, que é de felicidade, seja agora aqui, seja na seguinte, e depois o adulto, quando chega a hora da morte e de partir, está preparado. E não acontece como muitos espíritos aparecem nos nossos trabalhos, que não sabem que morreram. Eles estão ainda numa cama de hospital há 5, 6, 7 meses. Estão há muito tempo, não perceberam que ainda estão, que já lá não está, o corpo já lá não está. Inclusive, eles não têm a noção de que houve um funeral ou que as pessoas choram por eles, porque eles simplesmente estão a vivenciar o sofrimento, porque nunca lhes foi dado esclarecimento para entenderem exatamente isso. É que a morte é uma passagem para a vida que é essencial, é a vida primeira, é a mais importante, que é a vida no plano espiritual. Olha, eu não sei se quer dizer que o seja, mas vou usar esta expressão rituais, porque os funerais têm estes rituais, que para mim será o choro, se não existir alguma coisa está errada, não é? E também, por exemplo, usar roupas escuras, se as pessoas não o fizerem, porventura alguém irá pensar mal, olha, já deixou como é que se diz, o luto, digamos assim, já deixou o luto, olha que falta de respeito. Muitas vezes, e eu lembro-me sempre de ouvir dizer isto, inclusivamente dizê-lo para familiares diretos, neste caso do meu pai à minha avó, que lhe dizia muitas vezes, porque ela andava sempre de preto pelo falecimento da minha mãe, ou seja, dos filhos que faleceram muito novos, e do meu avô, e o meu pai dizia muitas vezes, isso só atrai a espiritualidade negativa, porque na realidade o preto é aquela cor que pode estar na moda, é diferente, mas muitas vezes pela situação em si, acaba por até nem ser muito positiva. Ora, mas pronto, são estes rituais que nós estamos habituados. Eu até diria antes, só faz mal ao próprio, porque para o espírito é indiferente. O espírito que parte, tanto faz que as pessoas andam vestidas de branco, de amarelo, de vermelho ou de preto. Essa que é a verdade. Porque o espírito que parte e está consciente da sua situação, não se interessa pela vida física dos outros, dos que ficaram. Interessa-se se elas se sentem bem ou mal. Interessa se elas choram ou se estão desanimadas e angustiadas. A pessoa que veste negro está a fazer mal a ela própria, a mais ninguém. Porquê? Porque nós sabemos que há cores que são mais depressivas e com tendências para a depressão, e outras levantam-nos e nos alegram. Portanto, é mais uma questão pessoal, não é? Do que propriamente afetar a espiritualidade. Muito rapidamente, antes de terminarmos o nosso tempo, para tentarmos cumprir os 45 minutos, o Marco António pergunta-nos, as pessoas que sofrem pelas que foram, prendem as almas das pessoas na Terra, já abordámos um pouco essa situação, isso, mas o que quer dizer que pode acontecer, e dependendo também do espírito que parte, não é? Porque o espírito que parte até pode estar esclarecido, e por mais que se chore, por mais que se chame por elas, que se sofra por elas, esses espíritos naturalmente não irão felizes porque percebem que o familiar está ainda em choque, não é? Pela partida. Mas esse espírito é capaz de conseguir libertar. Agora, há muitos que ficam... É muito difícil entender isto, mas temos que perceber, se a nossa mãe, a minha mãe, que eu adoro e que deve estar a ouvir, partir hoje, eu ficaria com muita saudade, mesmo muita saudade. Mas nós temos que entender o seguinte, quantos filhos ela não tem?
Ela não me tem só a mim, ela teve-me a mim e à minha irmã nesta vida, mas do outro lado podem estar à espera dela outros filhos queridos do seu coração. E nós que aqui estamos, quantas mães não estão do lado de lá a zelar por nós? É esse sentimento de fraternidade que nós, quando dizemos assim, somos espíritas, temos que sentir. É esse desapego que não tem nada a ver com perder o sentimento de amor que nos une, que nos deve unir a todos. Mas é esse desapego de ver que a pessoa vai, mas que vai bem. E se não vai bem, porque não compreende a morte, então nós temos que orar por ela. Porque muitas vezes os próprios espíritos também não percebem, também já falámos sobre isso, não percebem que morreram. E, portanto, é necessário termos precisamente esse cuidado. A Tânia Marques questiona se pode pedir para falar ou se pode falar com um espírito que partiu para a vida espiritual em sonho, para dar um abraço e dizer que o ama em sonho. É sempre possível, não é? Sempre possível. Olha, nem é preciso pedir. Nem é preciso basta pedir. Exatamente. Se puder, conto só 2 minutos para terminarmos. Posso contar só a experiência. Temos aqui só mais uma questão que iremos tentar responder. Então, vamos passar 3 ou 4 minutos, mas não faz mal. Então contamos noutra altura. Era só para dar exatamente esse exemplo da pergunta que coloca. Porque no ano de 1999, o meu avô materno partiu para a espiritualidade, precisamente no dia 15 de dezembro de 1999. E a verdade é que, apesar de não ser propriamente espírita, ele conviveu connosco, com a família, ouvia falar da vida espiritual e, no final da sua doença, ele próprio chegou a ver os espíritos a visitarem-no. Portanto, julgamos que ele estaria mais ou menos consciente daquilo que o esperava. Então, passado, sei lá, uns 4, 5 meses, em sonhos, quando eu entro numa espécie de um jardim, no plano espiritual, e vejo o meu avô materno com um ar muito mais jovial, com menos idade com o que aquele aparentava quando partiu, a receber de braços abertos, a dar-me precisamente um abraço e a dizer-me: olha filha, como vês, já não tenho doença nenhuma, estou ótimo. E mais, ele era um bocadinho brincalhão, ainda disse assim: ainda estou mais novo. Olha, eu já agora também, já que contaste, já que vamos gastar mais 3 ou 4 minutos, eu também vou contar uma situação que se passou comigo. O meu avô era agricultor, não foi a vida toda, porque esteve também nos Estados Unidos, mas enquanto aqui na aldeia era agricultor e gostava de ter sempre as terras muito bem tratadas. E uma ocasião, aliás, já por várias ocasiões, mas a primeira vez que aconteceu eu achei extremamente engraçado e arrepiei-me, apesar de acreditar nestas coisas praticamente desde que nasci. E estava no quintal, onde semeamos umas batatas, umas alfaces, uns tomates e tal, e de repente eu pensei assim: bolas, avô, eu por acaso gostava que me dissesses, gostava de saber se estou a fazer bem, não é? Porque eu fui criado na cidade, apesar de ter sido criado por eles na aldeia, mas não me recordo, porque entretanto de jovem vivi praticamente sempre na cidade, e lembro-me de repente ver a imagem dele, e eu não estava a sonhar, acreditem, ver a imagem dele vir de um dos lados do terreno, em frente a mim, com o seu chapéuzinho, que era normal usar sempre, e dizer: meu rapaz, estás a fazer bem, não te preocupes. São estas situações incríveis que podem acontecer. É verdade. Olha, uma última questão. Pessoas presas a vícios e materialismos ficam apagadas mesmo depois de morrer? Será que é verdade? Sim. É, não é? Pois, nós sabemos então, se nós damos importância a tudo o que é material e nós sabemos que para o outro lado não levamos nenhum anel, não levamos absolutamente nada, mas depois não podemos usufruir daqueles vícios aos quais estávamos agarrados, não é? Que são muitos, infelizmente. Então, o que é que vai acontecer? Sofrimento. Sofrimento moral. Sofrimento não físico. Porquê? Porque os espíritos não têm sensações. Os espíritos não sentem calor, nem frio, mas sentem, do ponto de vista de sofrimento moral, a falta e a necessidade de que certas coisas lhe faziam... Parou agora? Não, acho que não parou, mas ainda estamos. Ok. E, portanto,
Pronto, nós sabemos que todos os vícios criam necessidades que depois, do ponto de vista físico, o que estás fazendo, que eu de repente já me perdi com isto tudo, ficou aqui todo a mexer. Às vezes. Eu peço imensa desculpa por isso, mas pronto, a verdade é que todo tipo de vícios e todo tipo de culto das necessidades físicas e materiais nos impede de ver a vida espiritual como deveríamos vê-la, não é? E que é com esperança, como já dissemos, porque há lugares lindos à nossa espera, há lugares que não são só deste mundo, são de outros mundos, porque a maior parte dos planetas são todos habitados, e então tantos planetas mais evoluídos, onde há paz, onde há amor, por que não termos essa esperança de que vamos um dia lá chegar, não é? Exatamente. Olha, finalizamos em beleza a oração, que é aquilo que nós temos vindo a falar desde sempre, que é extremamente importante para todos os momentos da nossa vida, inclusivamente para aqueles que nos dizem respeito diretamente. Neste caso, a oração é extremamente importante também para com aqueles que partem, não é? Sim, sem dúvida. A questão da oração é essencial, como dissemos. Aqueles que partem e que sabem, já têm aquela lucidez de compreender o que os espera, não é? Cria um impacto profundo neles, não é? Nos que partem. A oração ainda lhes dá mais força. Exatamente. E os faz sentir mais serenos. Aqueles que não sabem o que os espera, que acham que a vida acabou e não há mais nada, esses são surpreendidos com a sua vida e a continuidade da sua vida imortal, e esses mais que ninguém precisam das nossas preces e das nossas orações. Para quê? Para que essa prece, que é mais veloz que o pensamento, que é dirigida através dos nossos sentimentos e chega com uma rapidez à pessoa a quem se dirige, e vai ser quase como um medicamento, o melhor medicamento que alguém pode aspirar, ou seja, vai suavizar as suas dores, vai fazer sentir-se melhor, vai fazer com que tenha mais esperança. E muitas das vezes são as preces dos amigos, as preces familiares, os que estão aqui e os que já estão no plano espiritual à espera que a pessoa se liberte, não é? Dos seus vícios, dos seus apegos, que realmente vão fazer com que a pessoa siga melhor, que se sinta melhor e que fique bem. Exatamente. E por hoje estamos a chegar ao fim. Terminamos. Dizer apenas, porque houve um comentário, uma questão, quando é que estaremos de novo em direto. Os nossos diretos são sempre às quartas-feiras, nem sempre é possível. Na próxima semana estaremos longe da nossa casa, mas é como se estivéssemos em casa. Exato. Iremos estar em direto e tudo faremos por isso, mas é às quartas-feiras a partir das 21h30. Já sabe, volto a apelar, não se esqueça de ir ao YouTube, à TV Espírita, coloque lá, subscreva, acompanhe-nos lá também, porque é importante para nós. Não se esqueça também, se tiver questões para colocar, façam-nas ou através aqui da nossa página de Facebook, do Acontece no Centro Espírita, pode fazê-lo também através do nosso e-mail, acontece-no-centro-espírita@gmail.com. Dê-nos as suas sugestões, coloque as suas perguntas, que se nós soubermos, iremos com toda a certeza responder muito brevemente. E por agora já chega. Boa noite. Boa noite. Até à próxima semana. Tenha uma semana excepcional. É sempre um prazer estar consigo. Muita paz e até à próxima semana.